Soares, Marcos Silva. Está ouvindo nesta noite. Meus Hoje é queridos domingo, irmãos, hoje é culto da Assembleia de Deus. Cultos e festa. Deus tem algo especial para o nosso coração nesta noite. O apóstolo Paulo escreveu esta carta nos períodos finais de sua reclusão na prisão armetina. Os biblicistas afirmam, com base no versos 6 a 8 do capítulo 4 desta carta, que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes da sua morte. São nestes versículos que está inserido ali a famosa frase do apóstolo Paulo, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardando. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Glória a Deus. Jesus, que Deus possa A abençoar. qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Glória a Deus. Paulo escreve esta carta à igreja com o objetivo de exortar, com o objetivo de encorajar e fortalecer a fé do jovem Timóteo na obra do ministério. Porque Paulo sabia que Timóteo ele era tímido e que ele enfrentava algumas adversidades no ministério. Quais eram elas? O imperador Nero, na época, ele havia desencadeado uma grande perseguição contra a igreja, contra os cristãos, o que fez com que os crentes da igreja ali em Éfeso, que era a igreja que o jovem Timóteo pastoreava, com que muitos deles se espalhassem fugindo, com medo de morrer, e outros até abandonaram a fé, com medo de perder a sua vida. E além disso, muitos falsos profetas, falsos ensinadores, estavam se levantando dentro da igreja e fora da igreja para confundir os irmãos acerca das verdades bíblicas e apostólicas que eram pregadas aos irmãos. Timóteo estava sofrendo perseguição com tudo isto. Quem não sofreria? Quem não desanimaria? E o que temos, irmãos, de pessoas em nosso meio, de jovens dentro da igreja, que antes era uma bênção, faziam a obra do Senhor com alegria, com disposição, com graça, mas agora, devido às lutas, devido aos problemas, devido às perseguições, tanto de fora quanto dentro da igreja, e além destas, as perseguições ou os problemas de o seu próprio eu, glória ao nome de Jesus, os seus problemas internos, que todos os dias vem e diz que ele não é capaz, que ele não pode, que não é a vez dele, que era melhor outro estar no lugar dele. Além de tudo isso, glória ao nome de Jesus, vem, entristece e ele se abate e faz com que ele caia, com que caia sobre ele o desânimo, com que caia sobre nós o desânimo, ao ponto de nos esquecermos das promessas de Deus, ao ponto de nos esquecermos dos dons de Deus que o Senhor investiu em nós, que o Senhor investiu em você. Mas assim como Deus falou com Timóteo, Glória a Deus. através do apóstolo Paulo, ele nos trouxe aqui nesta noite para nos falar o seguinte: aleluia, Deus está nos dizendo, em ti habita a verdadeira fé, a fé não fingida. Glória Então a Deus. por esse motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor e de covardia,
aleluia. Mas Ele nos deu um espírito de fortaleza e de ousadia para combater o inimigo. Glória a Deus. Jesus. O apóstolo Paulo, ele continua incentivando, exortando, fortalecendo a fé de Timóteo ao longo do capítulo 1 e o capítulo 2 desta carta, admoestando ele a sofrer as aflições como um bom soldado, a ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus, aleluia, a se separar daqueles que ensinam falsidade, a se manter puro, fugindo dos desejos carnais de sua mocidade, a ser um obreiro, aleluia, manso e paciente, como convém aos servos do Senhor. Só que no capítulo de número 3, Paulo revela que aquilo que é aqui, irmãos, aquilo que vai caracterizar os últimos dias da igreja. Paulo diz a Timóteo aqui no capítulo número 3, aquilo que vai caracterizar os últimos dias da igreja. Paulo diz assim, que nos últimos dias haveria uma grande corrupção moral da humanidade. Aleluia! Aleluia! Nos versos de 1 até o versículo número 13, Paulo diz a Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, homens caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do que amigos de Deus, ignorantes de piedade. Parece que é crente. Mas ele nega a eficácia dela. A instrução de Paulo é esta: deixe, Timóteo, você se afaste. Oh, glória ao nome de Jesus. E Paulo estava enfrentando, irmãos, este problema moldando de transformação. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas enquanto igreja do Senhor, muitos aí afora estão se afastando do verdadeiro evangelho. Muitos até que estavam aqui dentro se afastaram da sã doutrina, porque eles quiseram que a palavra se moldasse a ele. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o jovem de Deus, que é moldado pela palavra de Deus, ele é diferente. O jovem que é moldado pela palavra de Deus, ele é semelhante a José, que guardou a sua pureza, mesmo tendo a oportunidade de cair. Livro do Gênesis, capítulo de número 39, versículos do 1 ao 12, vai narrar ali a história de José na casa de Potifar. E a Bíblia nos diz, está escrito que José ele é vendido por seus irmãos, e quando ele chega no Egito, José é vendido mais uma vez à casa de Potifar. Potifar o compra, e a Bíblia diz que José ele começa a trabalhar na casa de Potifar. A sua administração era tão boa, era tão agradável, que Potifar começou a notar em José uma coisa diferente. O que era? É que José era crente.